O que são redes e engenharia social? Traidor dentro do castelo. Pessoal, nós passamos essa série toda fortificando o nosso castelo digital. Construímos muralhas, firewall e treinamos guardiões, que são os antivírus. Cavamos túneis secretos, backup e nós preparamos para o cerco, o anti-DDoS. E muitos outros também durante a nossa playlist sobre redes, tá? E antes de entrar na discussão sobre engenharia social, peço imediatamente a sua gentileza, humildemente, curtir o vídeo, comentar, deixar aquele like maroto e não esqueça do sininho para não perder nenhuma notificação, tá? E por gentileza, no final desse vídeo, já compartilha para todo mundo, porque eu tô me dedicando pra caramba para fazer um trabalho complexo que seja simples e excelente para entender da melhor forma, de uma forma didática, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Mas e se eu te dizer, mas se eu te falar que a maior ameaça de todas não está do lado de fora das muralhas, estão nesta parte de dentro do castelo? Hoje vamos falar da engenharia social, o traidor dentro do castelo, que não é um traidor de verdade, mas foi enganado para agir como um. A engenharia social não é um ataque técnico, é um ataque psicológico. O criminoso não usa códigos ou ferramentas de hacker, ele usa a persuasão, a confiança e a manipulação. Ele é o invasor que se disfarça de mensageiro real, de técnico de manutenção, ou até mesmo do rei. Entre parênteses, falsificando o e-mail do seu chefe para convencer um soldado leal, um funcionário, em revelar uma senha, abrir um arquivo malicioso ou mesmo executar uma ordem que parece legítima. Veja como esses falsos mensageiros agem. A pressa e a urgência, entre parênteses, phishing por e-mail SMS. É urgente, o rei ordena que você mude a senha do portão imediatamente por este link. Eles criam um senso de emergência para você clicar sem pensar. É o famoso jogo de marketing por emoção. A autoridade falsa, spear phishing, e eu sou o contador do castelo. Preciso que você confirme o número do tesouro real, dados bancários para um imposto. Ele se passa por alguém em quem você confia, que na verdade é como se fosse uma pessoa clonada, que também não deixa de ser a engenharia social. A recompensa tentadora, isco e mídias sociais. Clique aqui para resgatar o seu tesouro grátis. É uma armadilha para plantar um vírus no seu dispositivo. O ato físico tem catching. O invasor chega à portaria carregando cafés e pede para você segurar a porta, porque esqueceu o crachá, e ele apela para a sua educação para burlar a segurança física. Como nos defendemos de um ataque
que explora a nossa própria natureza? Eduque a guarnição, entre parênteses, treinamento de conscientização. Esta é a defesa número 1. Todo mundo dentro do castelo, empresa, família, precisa saber que esses golpes existem. Desconfie de urgências. Verifique a fonte, quem realmente enviou isso. E nunca e jamais clique em um link suspeitos. Crie um sinal secreto. Autenticação de 2 etapas e procedimentos, e assim como um castelo tinha senhas e sinais secretos para confirmar ordens. Sempre confirme uma ordem importante por um outro canal. Recebeu um e-mail do chefe pedindo um pagamento urgente, ligue para ele para confirmar. O princípio do menor privilégio. Não dê a chave mestra do castelo para um soldado novato. Nas empresas, os usuários devem ter o acesso apenas ao que é estritamente necessário para o seu trabalho. Então, fechando com a lição de ouro, você pode ter a tecnologia de segurança mais avançada do mundo, mas ele será inútil se uma pessoa for enganada para desativá-la. A engenharia social não quebra sistemas, ela quebra a desconfiança saudável. Então, rapaziada, o que isso significa em todos esses resumos, né, aprendizado dessa aula? Que é o seguinte, a engenharia social, ela passa aquela boa impressão, muitas vezes, de 2 formas. Muitas vezes é aquela ideia de gentileza, né? Ou de segurança, aquela coisa de passar como um conhecido, como vocês já viram. Ou muitas vezes, né? É a confiança, fazer de tudo para mexer com a gentileza, né? A boa fé das pessoas que não tem a maldade na situação ali, mas o cara que tá fazendo a maldade, né? Ele vai brincar com a boa fé. Por que a boa fé? Vamos pegar uma analogia no nosso mundo real aqui. Vamos sair um pouco da história. Vamos brincar no mundo real. Os golpistas, eles sabem quando as vítimas são vulneráveis emocionalmente. O que eu quero dizer? Aquelas pessoas que confiam demais, né, demonstram muito demonstram muito o lado emocional, né? Aquela coisa de ser bonzinho demais, né? Muitas vezes é visto ser bonzinho, muitas vezes é interpretado de uma forma errada, muitas vezes, né? Porque ser gentil muitas vezes é o básico de viver em em viver em sociedade, né? É o mínimo de ser gentil. Mas, na maioria das vezes, a gentileza ela é mal interpretada, né? Porque muitas vezes diz que ser gentil demais é ser vulnerável, né? Que muitas vezes não é bem assim, mas muitas vezes as pessoas entendem dessa forma. É como se não tivesse uma certa maturidade emocional, né? Muitas vezes é visto a gentileza de uma forma de vulnerabilidade. A pessoa acaba sendo gentil demais e muitas vezes a pessoa ela pode até perceber a maldade, mas na maioria das vezes as pessoas
acabam levando muito a gentileza sem perceber a maldade que está por trás da conversa. Isso que é a engenharia social. É uma manipulação escondida, né, disfarçada pela gentileza, a educação, que muitas vezes é uma fachada falsa, que muitas vezes é um jogo psicológico para adquirir vantagens e deixar a vítima em desvantagens. Então eu espero que tenha gostado dessa aula, rapaziada. Fico por aqui, encerro esse vídeo e antes de mais nada, por gentileza, divulgue esse canal para a gente conseguir aí crescer junto e assim ter esse pagamento de divulgação. E aí eu crio mais conteúdo para todos vocês com maior carinho, de coração. Ficam com Deus, tamo junto, até a próxima. E avisando, ao mesmo tempo, antes de encerrar, que essa aula foi o encerramento do algoritmo básico de redes. Não sei se vai ser em breve ou ano que vem que a gente retorna com um avanço um nível um pouco médio, né? Tipo, não é o básico, vai ser o, não sei se é médio que fala, né? O intermediário, né? Acho que é intermediário. Que a gente vai avançar um pouquinho a mais para aprofundar mais ainda a nossa série, tá bom? Forte abraço, tamo junto, até a próxima!